Existem três tipos de pessoas que sempre vencem. E o mais perigoso é que você convive com elas todo dia sem perceber. Elas não ganham porque são melhores. Elas ganham porque jogam um jogo que a maioria nem sabe que existe. Enquanto você tenta ser justo, elas acumulam vantagem. Enquanto você se explica, elas se posicionam. E se você não descobrir qual tipo está comandando suas decisões, você vai continuar perdendo sem entender por quê. Você acha que vencer é ter talento. Mentira. Talento é só o ingresso. O que decide quem sobe e quem some é outra coisa. Uma força invisível que governa cada sala, cada conversa, cada oportunidade. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você percebe que alguém ganhou sem fazer esforço, sem gritar, sem se justificar, sem implorar por atenção. Você olhou e pensou, como ele consegue? E aí você tentou copiar a atitude, o jeito de falar, o jeito de olhar, mas não funcionou, porque você copiou a máscara, não copiou a mente. A maioria das pessoas perde antes de começar porque ainda acredita no conto infantil de que o mundo recompensa quem é bom. Maquiavel riria na sua cara. Ele não era otimista. Ele era realista. Ele não te ensina a ser amado. Ele te ensina a não ser destruído. E existe uma diferença enorme entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa que vence. Porque o mundo não é um tribunal. É um campo de força. E nesse campo, existem três tipos de vencedores. Três perfis que aparecem em todo lugar. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nos negócios, nas ruas. E se você não reconhecer esses três tipos, você vai servir de escada para eles. O primeiro tipo é o que todo mundo subestima, porque ele parece inofensivo, ele parece comum, ele parece até humilde, mas por trás disso existe uma frieza silenciosa. Esse tipo não vence porque é forte, ele vence porque é invisível. Ele entra numa sala e não tenta dominar ninguém. Ele não quer ser o centro. Ele não quer ser visto como importante. Ele quer ser ignorado, porque ele entende uma regra que 99% das pessoas não entendem. Quem é visto demais, vira alvo. Quem aparece demais, vira previsível. E quem vira previsível, vira controlável. Esse primeiro tipo é o observador, o caçador silencioso. Ele fala pouco, mas escuta como se estivesse coletando provas. Enquanto você conta seus planos, ele guarda detalhes. Enquanto você reclama do chefe, ele guarda padrões. Enquanto você desabafa sobre sua vida, ele guarda fraquezas. E você acha que está criando conexão, mas na verdade está entregando munição. Você se sente confortável com ele porque ele não te julga, ele não te interrompe, ele não disputa. Ele só concorda com a cabeça, dá um sorriso pequeno e deixa você se revelar inteiro. E quando você termina de falar, você sente alívio. Ele sente poder. Esse tipo vence porque ele não reage, ele age. A maioria das pessoas vive em reação. Elas reagem ao que ouviram, ao que sentiram, ao que aconteceu. Esse tipo não. Ele escolhe o tempo, ele escolhe a hora, ele escolhe o terreno, ele escolhe a frase. E quando ele fala, não é para se expressar, é para mover uma peça. Você sente que a conversa mudou de temperatura. Você sente que a sua posição ficou menor. Você não sabe explicar, mas algo em você recua. Porque o observador não discute. Ele posiciona. Ele não precisa gritar para ser respeitado. Ele cria uma realidade onde você começa a respeitar sem perceber. E sabe qual é a parte mais cruel? O observador quase nunca parece mal. Ele pode ser educado, pode ser gentil, pode até ajudar. Mas a ajuda dele nunca é gratuita. A ajuda dele é investimento. Ele faz favores como quem planta armadilhas. Ele te dá uma mão hoje para segurar seu pescoço amanhã. E você nem percebe quando entra na dívida. Você acha que está recebendo apoio, quando na verdade está sendo marcado. Porque ele entende outra regra. Quem te ajuda cria autoridade sobre você. Você se sente em obrigação. Você se sente menor. Você começa a se explicar. E quando você se explica, você já perdeu. O observador não corre atrás de poder. Ele atrai poder pela ausência. Ele desaparece quando todo mundo está desesperado por atenção. Ele não posta tudo. Ele não se expõe. Ele não anuncia conquistas. Ele deixa os outros falarem. Ele deixa os outros se exibirem. E quando alguém cai, ele está intacto. Porque ele nunca esteve na linha de frente. Ele estava atrás, assistindo o fogo, aprendendo como o mundo queima. Esse tipo é o mais comum entre os vencedores discretos.
Os caras que sobem sem fazer barulho, os que conseguem oportunidades sem parecer que pediram, os que entram em lugares fechados sem parecer que bateram na porta. Você olha e acha que é sorte. Não é. É método. É invisibilidade estratégica. Maquiavel chamaria isso de controle do próprio rosto, controle do próprio nome, controle do próprio rastro. Mas tem um problema. Esse tipo vence muito. Até o dia em que ele encontra alguém que enxerga o jogo também. Porque invisibilidade funciona contra cegos, contra quem acredita em bondade automática, contra quem fala demais. Mas quando ele encontra outro jogador, ele precisa de algo a mais. E é aqui que nasce o segundo tipo. E esse segundo tipo é o que a maioria confunde com confiança. Mas confiança não é o que ele tem. O que ele tem é presença. E presença é uma arma. Esse segundo tipo é o dominador social. Ele vence porque controla o clima. Ele entra e o ambiente muda. Não porque ele é alto, bonito ou rico. Isso ajuda, mas não é o núcleo. O núcleo é que ele entende uma verdade que a maioria odeia aceitar. As pessoas não seguem lógica. Elas seguem energia. Elas seguem quem parece seguro. Elas seguem quem parece decidido. Elas seguem quem parece não precisar delas. E o dominador social treina isso como um músculo. Ele não pede permissão. Ele assume espaço. Você já viu esse tipo? Ele não precisa provar nada. Ele não fica justificando. Ele não fala desculpa. Ele não se apressa. Ele não corre. Ele não se explica. Ele fala como se o mundo tivesse tempo para ele. E isso quebra a mente das pessoas. Porque o mundo está cheio de gente apressada, cheio de gente ansiosa, cheio de gente tentando ser aceita. Então, quando aparece alguém que não implora, a sala se curva. Esse tipo vence porque ele entende que respeito não se pede, se impõe. E a imposição dele não é violência, é estrutura. Ele fala em frases curtas, ele olha nos olhos sem pedir desculpas com o rosto. Ele ri pouco, ele sorri pouco, ele entrega a atenção como se fosse dinheiro caro. E quando ele te dá atenção, você sente que ganhou algo. Isso é psicologia pura, porque o cérebro valoriza o que é raro, e ele é raro de propósito. Mas a maioria tenta copiar isso de forma burra. Vira um durão vazio, vira arrogante, vira um personagem, e o mundo percebe. Porque o dominador social não está atuando. Ele está alinhado. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que aceita. Ele sabe o que não aceita. E quando alguém tenta desrespeitar, ele não briga. Ele não faz escândalo. Ele corta. E o corte dele dói porque é frio. É simples. É definitivo. Ele entende que toda vez que você reage com emoção, você dá poder ao outro. Se alguém te provoca e você explode, você virou marionete. Se alguém te ignora e você corre atrás, você virou marionete. Se alguém te critica e você se explica demais, você virou marionete. O dominador social não entrega esse controle. Ele mantém o eixo, ele mantém a postura. E isso dá a ele um tipo de autoridade que não vem de cargo, vem de mente. Ele vence em entrevistas, em negociações, em relacionamentos, em conflitos, porque ele não precisa ganhar no grito. Ele ganha no silêncio. Ele deixa o outro se afogar na própria ansiedade. Ele deixa o outro falar demais. Ele deixa o outro se justificar. Ele deixa o outro implorar. E enquanto isso, ele fica parado, como se estivesse observando um animal se debatendo. A pessoa sente vergonha, sente que perdeu o controle e tenta recuperar, mas já era. Esse tipo é perigoso porque ele é viciante. As pessoas querem estar perto dele, querem aprovação, querem validação, querem ser escolhidas. E quando você quer ser escolhido, você começa a se moldar, começa a ceder, começa a aceitar migalhas. E sem perceber, você entra num jogo onde ele manda e você obedece. E o mais insano é que você acha que está fazendo isso por amor, por amizade, por respeito, mas é só medo de perder a atenção dele. Maquiavel chamaria isso de domínio por percepção, porque o dominador social não precisa te prender com correntes. Ele te prende com a ideia de que ele é o prêmio. E quando alguém vira o prêmio, todo mundo vira competidor. E competidores fazem coisas humilhantes. Eles aceitam desrespeito. Eles engolem orgulho. Eles se rebaixam. Eles perdem o próprio centro. E isso alimenta o dominador ainda mais. Só que existe um limite.
O observador vence escondido. O dominador vence pela presença. Mas existe um terceiro tipo, e esse tipo não vence por esconder ou por impressionar. Ele vence porque ele não tem medo de perder. E quem não tem medo de perder, vira dono do jogo, porque ele pode fazer o que ninguém faria. Ele pode ir onde ninguém iria. Ele pode atravessar linhas que os outros só encostam com o pensamento. E é aí que as pessoas começam a chamar isso de sorte, coragem, frieza. Mas não é. É outra coisa. É um instinto de guerra. E se você não reconhecer esse terceiro tipo, você vai achar que ele é apenas determinado, e vai se aproximar, e vai admirar, e vai aprender, e quando perceber, você já virou ferramenta. E agora a pergunta que ninguém quer responder: qual desses tipos está vivendo dentro de você? Porque você pode odiar esses perfis, pode fingir que é diferente, pode jurar que é uma pessoa boa, mas a vida não liga. O mundo não liga. O mundo não te premia por intenção. Ele te premia por resultado. E o resultado sempre vai para o lado de quem entende o jogo. E se você ainda está jogando como criança, vai continuar perdendo para adultos. O terceiro tipo não vence porque é mais inteligente. Ele vence porque é mais livre. Livre do peso que paralisa quase todo mundo. Medo do julgamento, medo de perder status, medo de parecer errado, medo de ser odiado. Enquanto você calcula como vai ser visto, ele calcula o que vai acontecer. E quando você ainda está tentando escolher as palavras certas, ele já escolheu o resultado. Esse tipo é o executor, o predador prático. Ele não é o mais carismático da sala, às vezes nem é o mais querido. Mas quando a situação aperta, quando o conflito aparece, quando a chance surge e todo mundo congela, ele anda para frente. E isso dá a ele uma vantagem indecente. Ele chega primeiro. E quem chega primeiro escolhe. Escolhe o terreno, escolhe o acordo, escolhe a narrativa, escolhe o preço. Os outros só aceitam o que sobrou. Você reconhece esse tipo pelo jeito que ele lida com risco. Ele não se anima falando sobre planos. Ele se anima agindo. Enquanto os outros ficam discutindo possibilidades, ele testa. Enquanto os outros esperam confiança, ele ganha confiança fazendo. E isso cria um ciclo que parece magia. Ele tenta, erra, ajusta, tenta de novo. Você tenta, pensa, adia, pensa mais, cansa e chama de falta de motivação. Não é. É falta de coragem para ser visto falhando. O executor não tem vergonha de falhar. Ele tem vergonha de ficar parado. E aqui está a parte que dói. A maioria perde porque quer vencer sem pagar o preço social. Quer vencer sem parecer estranho. Quer vencer sem ser julgado. Quer vencer mantendo a imagem limpa. Maquiavel diria que isso é infantil. Porque toda ascensão real tem uma fase feia. Uma fase em que você parece arrogante, ou frio, ou ambicioso demais. E quem foge dessa fase nunca sobe. O executor entende o poder do choque. Ele sabe que o mundo se move com impacto. A maioria vive pedindo licença. Ele entra e muda as regras sem avisar. Não porque ele é cruel, mas porque ele entendeu que regras são feitas por quem já chegou lá em cima. E quem está embaixo precisa aprender a jogar com o que existe, ou vai ficar embaixo para sempre. Você já viu esse cara na prática. Ele não discute por horas. Ele fecha. Ele não manda mensagem longa. Ele manda 2 linhas. Ele não pede desculpa sem necessidade. Ele não explica demais. Ele não tenta convencer todo mundo. Ele escolhe quem importa. E isso parece frieza. Até você perceber que frieza, muitas vezes, é só foco. Só que o executor tem um segredo que ninguém admite. Ele não é sem emoções. Ele só não se deixa governar por elas. Ele sente raiva e não fala. Sente medo e não recua. Sente inveja e não se humilha. Ele transforma a emoção em combustível, não em confissão. E essa diferença separa quem vence de quem vira espetáculo. Porque o mundo ama assistir pessoas emocionadas. Mas o mundo respeita quem controla o próprio rosto. E é aqui que os 3 tipos se conectam como uma escada. O observador coleta. O dominador impõe. O executor executa. E quando um ser humano aprende a combinar os 3, ele vira aquilo que Maquiavel descreve sem romantismo. Alguém difícil de manipular, difícil de prever, difícil de derrubar. Agora, olha o que acontece com a maioria. A maioria fica presa em um modo de sobrevivência emocional. Ou ela quer ser amada, ou quer ser aceita,
ou quer evitar conflito. E isso deixa uma marca na postura. Você consegue sentir. A pessoa entra num lugar e já está pedindo desculpa só por existir. Ela ri de tudo. Ela concorda com tudo. Ela tenta ser boa. E o mundo responde do jeito que o mundo sempre respondeu, usando. Porque existe uma lei feia e constante. Quem não decide, é decidido. Quem não escolhe, é escolhido. Quem não impõe limites, vira limite para os outros atravessarem. E quando você entende isso, você percebe por que esses três tipos sempre vencem. Não é porque são melhores, é porque eles não são passivos. O observador não dá informação de graça. O dominador não dá acesso de graça. O executor não dá tempo de graça. E o que a maioria faz? Ela dá tudo de graça. Dá atenção de graça. Dá confiança de graça. Dá explicação de graça. Dá energia de graça. Dá presença de graça. E depois fica chocada quando é descartada. Quer uma prova? Repara no seu próprio comportamento quando você quer muito algo. Você começa a se explicar mais. Começa a se justificar. Começa a mostrar demais. Começa a entregar demais. E isso mata o seu valor na hora. Porque o cérebro humano interpreta excesso como desespero. E desespero é fraqueza visível. Maquiavel não falaria autoestima. Ele falaria posição. Você perde posição quando você se entrega antes de ser necessário. E aqui vem a pergunta que ninguém gosta. Você está perdendo porque está sem sorte? Ou porque você é previsível? Porque previsibilidade é o que transforma um homem em ferramenta. Se as pessoas sabem que você sempre vai responder, você vira fácil. Se sabem que você sempre vai perdoar, você vira fácil. Se sabem que você sempre vai tentar agradar, você vira fácil. E homens fáceis são pisados. Os três tipos vencedores vivem de uma coisa: controle de si. O observador controla a língua. O dominador controla a imagem. O executor controla o medo. E controlar a si mesmo é o começo de controlar o mundo ao redor. Não com violência, com estratégia, com disciplina, com escolha. Agora, cuidado! Muita gente ouve isso e entende errado. Acha que vencer é virar um vilão, acha que é pisar nos outros, acha que é manipular todo mundo. Isso é burrice. Isso é curto prazo. Maquiavel não ensina caos. Ele ensina resultado. E resultado exige cabeça, exige paciência, exige timing, exige saber quando endurecer e quando sorrir. Exige saber quando falar e quando sumir. E se você está pensando, qual desses três eu sou? A resposta real é mais desconfortável. Você é uma mistura, mas um deles governa você nos momentos decisivos. Quando você é pressionado, quando você é ignorado, quando você é desafiado, qual lado aparece? Você vira o observador e coleta? Você vira o dominador e impõe? Ou você vira o executor e age? A maioria não vira nenhum. A maioria vira o quarto tipo, o reativo. O homem que vive se defendendo. O homem que vive explicando. O homem que vive correndo atrás. E esse homem é o sonho de qualquer jogador, porque ele sempre entrega o controle, dinheiro, respeito, relacionamentos, trabalho. Em qualquer cenário, o padrão se repete como uma maldição. A maioria quer o resultado, mas não quer carregar a postura que cria o resultado. E é por isso que vivem oscilando entre esperança e humilhação. Eles querem ser levados a sério, mas falam como quem pede desculpas. Querem ser desejados, mas se oferecem como caridade. Querem ser ricos, mas agem como quem tem medo de cobrar. Querem ser temidos, mas tremem quando alguém levanta a voz. O mundo sente isso. O mundo fareja isso. E o mundo não perdoa a fraqueza exposta. O observador vence no dinheiro porque ele não compra a própria fantasia. Ele não se engana. Ele não se apaixona por promessas. Ele não se hipnotiza com oportunidades. Enquanto o resto vê brilho, ele vê estrutura. Enquanto o resto vê sorte, ele vê alavanca. Ele olha um negócio e não pergunta: quanto dá para ganhar? Ele pergunta: quem controla o fluxo? Porque quem controla o fluxo controla o destino. E por isso ele raramente é pego desprevenido. Ele não entra em guerra que não entendeu. Ele não investe em gente que não leu. Ele não faz parceria com quem fala bonito. Ele espera. E quando ele decide, ele entra sabendo mais do que o outro lado imagina. No respeito, o observador vence porque ele não se revela fácil. Ele não se entrega. Ele não se expõe por ansiedade. Ele entende uma lei simples.
Quem se explica demais perde valor. Quem se justifica demais parece culpado. Quem tenta convencer demais parece fraco. Então ele fala pouco, mas cada palavra é uma pedra. Ele não discute. Ele encerra. Ele não implora. Ele some. E isso cria um efeito estranho na mente das pessoas. Elas começam a preencher o silêncio com suposições. E quase sempre as suposições são maiores do que a realidade. O observador não precisa se vender. O mistério vende por ele. Em relacionamentos, o observador é o homem que nunca parece desesperado. Não porque ele não sente, mas porque ele não coloca a vida inteira em cima de uma pessoa. Ele não transforma afeto em dependência. Ele não entrega controle emocional como se fosse prova de amor. Ele sabe que o mundo é cheio de gente que confunde intensidade com poder. E ele não dá esse presente. Ele deixa a outra pessoa revelar o nível de maturidade dela primeiro. E se ela mostrar instabilidade, ele não tenta consertar. Ele sai, porque o observador não negocia com o caos. Agora, o dominador vence no dinheiro porque ele sabe cobrar. E a maioria não sabe. A maioria tem medo de parecer caro. A maioria quer ser justo. E justo é uma palavra que pessoas fracas usam quando não conseguem sustentar a própria ambição. O dominador entende que valor é percepção, e percepção é construída. Ele não pede, ele define. Ele não entra em reunião para ver se dá. Ele entra como se já fosse dele. Ele não precisa gritar, ele só não abaixa a cabeça. E isso muda tudo, porque o mundo respeita quem se respeita primeiro. No trabalho, o dominador não é o funcionário que espera reconhecimento. Ele cria necessidade. Ele faz o sistema depender dele. Ele escolhe uma habilidade rara. Ele domina. E depois ele vira gargalo. Ele vira peça-chave. E quando você vira gargalo, você não precisa pedir aumento. Você não precisa implorar por oportunidade. O sistema te paga para não quebrar. Essa é a diferença entre quem é útil e quem é substituível. O dominador nunca aceita ser substituível. Ele prefere ser odiado do que ser ignorado. Em respeito social, o dominador não tenta ser amado por todos. Ele escolhe. Ele sabe que ser gente boa para todo mundo é o caminho mais rápido para ser tratado como ninguém. Então ele mantém uma postura firme. Ele não ri de tudo. Ele não concorda com tudo. Ele não entra em brincadeira que diminui ele. E quando alguém tenta testar, ele corta cedo. Porque o dominador entende que todo grupo tem predadores. E predador só respeita limite, não respeita bondade. E em relacionamentos aqui é onde muita gente se perde. Porque o dominador pode virar tirano. Ele pode confundir controle com segurança. Pode confundir liderança com posse. E isso destrói tudo. Maquiavel não ensinaria controle emocional como terapia. Ele ensinaria como arma. Se o dominador não dominar a própria insegurança, ele vira um homem que sufoca a mulher, sufoca os amigos, sufoca o ambiente. E aí ele perde. Porque o poder real não precisa vigiar. Poder real é tão alto que não precisa correr atrás. E o dominador inteligente aprende isso. Quem vigia demais está confessando medo. Agora o executor. O executor vence no dinheiro porque ele executa o que os outros só consomem. Enquanto a maioria assiste vídeos sobre como ganhar dinheiro, ele faz a primeira venda. Enquanto a maioria planeja o momento perfeito, ele posta o primeiro conteúdo. Enquanto a maioria espera estar pronto, ele aprende no campo de batalha. E por isso, ele acumula algo que não aparece no Instagram: experiência. E experiência é o que transforma caos em previsibilidade. Quem tem experiência sabe onde pisa. Quem não tem, vive escorregando. No respeito, o executor vence porque ele não é só discurso. Ele é ação. E o mundo pode até ignorar palavras, mas o mundo não ignora consequência. Quando ele fala não, é não. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz que vai sumir, ele some. E isso cria reputação. Reputação é uma moeda invisível. E o executor fica rico nela. Porque todo mundo sabe, com ele, o jogo é real. Não é teatro. Em relacionamentos, o executor é perigoso porque ele não mendiga. Ele não aceita migalha. Ele não se mantém onde não é valorizado. E isso faz as pessoas sentirem algo raro, perda. Porque a maioria está acostumada a ser perseguida. Acostumada a ter alguém disponível. Acostumada a ter alguém tentando consertar. Quando aparece um homem que simplesmente vai embora, sem drama, sem discurso,
sem textão. A mente entra em curto, porque o executor cria escassez real, e escassez real cria desejo, não porque ele é manipulador, mas porque ele não se humilha. E agora vem a verdade que une tudo isso. Esses três tipos sempre vencem porque eles não vivem pedindo permissão para existir. Eles não vivem se explicando. Eles não vivem tentando ser aceitos. Eles tomam posição. Eles criam posição. Eles defendem posição. E isso é o que a maioria nunca aprende. O mundo não te dá lugar. Você toma. E se você não toma, alguém toma por você. Mas cuidado com a armadilha. Muita gente vai ouvir isso e tentar atuar como esses tipos. Vai tentar ficar frio, distante, calculista. Vai tentar falar pouco. Vai tentar parecer perigoso. E vai falhar. Porque o mundo sente quando é teatro. E teatro sem base vira vergonha. O segredo não é parecer. É virar. E virar exige dor. Exige você perder o vício de ser compreendido. Exige você suportar ser mal interpretado. Exige você aguentar ficar sozinho enquanto constrói algo que ninguém vê. E é aqui que Maquiavel pisaria no seu pescoço com uma frase que ninguém gosta. A maioria não perde porque o mundo é injusto. A maioria perde porque é covarde. Covarde socialmente. Covarde emocionalmente. Covarde na própria mente. Eles têm medo de serem o vilão na história de alguém. E por isso vivem como figurantes na própria história. Você quer vencer? Então pare de se preocupar em ser bom. Comece a se preocupar em ser eficaz. Pare de querer ser querido. Comece a querer ser respeitado. Pare de querer aprovação. Comece a querer controle interno. Porque quando você controla a si mesmo, o resto começa a obedecer. E agora eu te deixo com a pergunta que define tudo. Qual desses três governa você quando ninguém está olhando? Quando você está sozinho? Quando ninguém vai te aplaudir? Quando ninguém vai te salvar? Você observa? Você impõe? Ou você executa? Porque o mundo não é vencido por quem sabe. É vencido por quem faz. E quem faz não precisa pedir desculpas por existir. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Até a próxima.